Olha, a participação de militares na política vem provocando muita polêmica e não é de hoje. O ex-presidente Lula afirmou há alguns dias que, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial, fecha aspas. A frase teve uma repercussão negativa e o petista pediu desculpas aos policiais. Para falar mais sobre esse assunto, aqui conosco, gentilmente nos atendendo mais uma vez, deputado federal Capitão Derrite, do PL de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu pergunto, de que maneira essa polêmica em relação aos militares na política deve continuar nessa eleição agora de 2022? Bom dia, Tiago, e a todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da Manhã. A participação dos militares na política ela teve uma evolução muito grande justamente com a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. E com isso, uma categoria que, via de regra, não tinha um histórico de participação política, acabou ganhando uma fatia importante no cenário. Tanto é que a classe política tradicional, não gosto de chamar de velha política, mas a realidade é que a classe tradicional política acabou colocando empecilhos no próprio Código Eleitoral, criando até uma quarentena agora, que o policial tem que estar afastado no mínimo 4 anos para concorrer às eleições. E nós fomos surpreendidos com a fala desse bandido aí, do Lula, dizendo que o presidente Bolsonaro não gosta de gente e sim de policial, que não é surpresa para nós, porque os policiais também não gostam do Lula, mas não é uma questão pessoal. Historicamente, desde criança, quando a gente brinca de polícia e bandido, o polícia nunca gosta do bandido. Então esse é o sentimento que o policial tem por ele. Ele é um criminoso, condenado, infelizmente, após o entendimento de condenação após, prisão após condenação em segunda instância, que foi mudado na Suprema Corte, ele está em liberdade, mas não deixa de ser um criminoso. Então, para nós não foi surpresa nenhuma. Agora foi bom escancarar para todo o Brasil qual que é o sentimento e a opinião que ele tem sobre os verdadeiros heróis da sociedade, que são os policiais. Deputado, a pergunta agora é de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Deputado, tem uma questão que é muito cara também aos policiais e às forças de segurança, que são esse aumento que foi combinado com o presidente Bolsonaro ainda no ano passado. O Congresso acabou aprovando aquele 1,7 bilhão de reais, que seriam destinados para um aumento único e exclusivo das forças de segurança. Houve pressão de outras categorias e o governo federal acabou optando por um aumento linear de 5% para todas as categorias. E não é segredo para ninguém que entre os policiais federais há muita insatisfação. Qual o termômetro dessa crise interna? Como justificar, como está a conversa, o diálogo com as forças de segurança e a justificativa para explicar para eles por que o que foi combinado não foi cumprido? Isso está previsto na lei orçamentária, né? Foi um trabalho aqui da Câmara dos Deputados, encabeçado por alguns parlamentares oriundos das forças de segurança das polícias federais e Polícia Rodoviária Federal. Agora, eu julgo que tem que o momento, né, pós-crise de pandemia, 5% de aumento já é um aumento considerável, até porque tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal possuem salários ótimos em relação a outras polícias, comparado às polícias estaduais, por exemplo. Então eu vejo que assim que a situação orçamentária se encaixar e o governo tiver condições após a recuperação econômica, o presidente Bolsonaro vai sim valorizar os policiais federais e rodoviários federais. Tanto é que desde 2018 o governo federal vem contratando e trazendo todos os aprovados, aproveitando todo o edital do concurso. Então eu vejo que isso é uma questão que vai ser superada. Não vejo um descontentamento tanto da Polícia Federal quanto Rodoviária Federal com o governo do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, como eu disse. Ter 5% de aumento, é claro que as categorias querem sempre mais, mas ter 5%, mesmo após uma crise da pandemia, já é algo a ser considerado. Deputado Capitão Derrite, a pergunta agora é de Ricardo Salles. Derrite, bom dia. Por outro lado, essa questão salarial aqui em São Paulo é grave, né? Nós temos talvez, o estado mais rico da federação tem talvez uma das piores remunerações para a polícia. Tanto a civil, a técnico-científica quanto a polícia militar estão desprestigiadas e com salários defasados. A polícia civil basta ir numa delegacia para ver como está sendo sucateada, e a polícia militar, por outro lado, para além dessa censura às redes sociais dos policiais e o mau salário que se paga, ainda por cima tem essa vergonhosa câmera que constrange o trabalho dos policiais. Como é que você está vendo tudo isso aí? Lamentavelmente, Ricardo, bom dia. A gente vê essa situação em São Paulo, né? O estado mais rico da nação que paga o pior salário para o seu policial.
Eu não sei se todos os ouvintes da Jovem Pan sabem, mas um soldado de polícia militar que arrisca a sua vida diariamente em São Paulo ganha menos de R$3.000 por mês. Só fazendo um contraponto, porque o que a Amanda falou da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que entra recebendo R$9.000. É o piso dele. Então vejam a diferença. E o policial militar que está nas ruas. Aí vem esse projeto das câmeras, que eu já inclusive debati aqui na Jovem Pan. Nós não somos 100% contra a utilização das câmeras. A câmera tem que ser um instrumento de defesa do policial e não um instrumento de inibição do trabalho policial, como vem sendo. Fora que o último contrato, Ricardo Salles, das câmeras dos policiais, que está, dados do governo, tá? Custou R$1,2 milhão. Isso leva a um custo mensal por câmera, por policial, de quase R$600. Então esse valor deveria ser revertido para o policial militar que está passando necessidade. São mais de 7 mil policiais militares em São Paulo que pegam cesta básica para sobreviver. Em contrapartida, nós temos 350 mil condenados no estado de São Paulo que estão cumprindo pena em liberdade, mas são condenados, vão a cada 3 meses lá no fórum assinar para dizer que eles estão, eu estou aqui, estou vivo, e eles não são monitorados. E o custo da tornozeleira eletrônica, se monitorasse o criminoso, custa cerca de R$270, também dados do governo estadual. Então, em São Paulo, eles preferem inibir o policial, colocar uma câmera num custo de quase R$600, do que monitorar um preso que está roubando e matando. Vale lembrar que nós tivemos um caso aí do garoto Renan Loureiro, que foi covardemente assassinado por um criminoso que já havia sido preso em 2017. E, deputado, qual o senhor acha que deve ser a participação da categoria policial nas eleições neste ano? O senhor é a favor? Acha que os policiais devem poder expressar o seu posicionamento, mesmo em redes sociais? E sobre o Exército, hein? O senhor gosta da ideia? Acha possível que o Exército acompanhe a contagem dos votos? Olha, Adriana, essa participação do Exército no processo eleitoral é fundamental. Então, eu acho que quem fez esse convite, todos nós sabemos quem fez, deve estar tremendamente arrependido, porque as Forças Armadas possuem um centro de inteligência, de cibernética, muito evoluído, e as Forças Armadas não vão ficar lá batendo palminha e dizendo que está tudo lindo e maravilhoso. Eles vão sim atuar ativamente, propondo sugestões de eficácia e principalmente de transparência no processo eleitoral. Agora, com relação à participação dos policiais na política, eu sou 100% favorável. O policial também é um cidadão e possui os direitos e o direito de exercício da cidadania previsto na Constituição Federal. Em São Paulo, infelizmente, existe uma diretriz da própria Polícia Militar que restringe a participação dos policiais, por exemplo, nas redes sociais, falando inclusive de cunho político. Isso é um retrocesso muito grande. Eu só estou aqui em Brasília representando, claro, a população paulista e brasileira, mas também representando os policiais militares de todo o Brasil. Por isso, eu rebati de maneira muito contundente essa fala do criminoso ex-condenado aí, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu represento os policiais. Então, nós estamos indo na contramão, devemos estimular cada vez mais a participação dos policiais na política e não excluí-los. Ok. Deputado federal Capitão Derrite, do PL aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, Deus abençoe a todos. Valeu, igualmente.